Obrigado por assistir a essa edição especial do JW Broadcasting. Nós temos uma reportagem do Azerbaijão sobre duas irmãs que ficaram presas por 11 meses. Isso porque compartilharam sua fé com outros. Em 5 de dezembro de 2014, as autoridades do Azerbaijão prenderam as irmãs Irina Zakharchenko e Valida Jabrailova por simplesmente oferecerem a brochura Ensine seus filhos a um de seus vizinhos. Eles estavam interessados e até pediram a brochura. O que as irmãs fizeram estava dentro da lei. Mesmo assim, elas ficaram isoladas por 11 meses numa cela imunda, sofrendo zombaria e humilhação por parte dos guardas. Isso prejudicou muito a saúde das irmãs, principalmente da irmã Zakharchenko. Sabemos que muitos de vocês acompanharam isso na seção imprensa do jw.org. Também oraram a Jeová pelo bem-estar e pela liberdade delas. Além disso, os irmãos locais apelaram aos tribunais contra a prisão injusta das irmãs. E representantes da sede mundial trouxeram a situação das irmãs às autoridades internacionais. O que essas irmãs passaram nos dão a garantia do interesse de Jeová por aqueles que passam por provações. 2 Pedro 2,9 diz que Jeová sabe livrar da provação os que têm devoção a Ele. E o Salmo 34,15 nos garante que os olhos de Jeová estão sobre os justos e os seus ouvidos escutam o seu clamor por ajuda. Em cumprimento desses textos, as irmãs Irina e Valida foram soltas da prisão em 28 de janeiro de 2016. Elas nos contam nessa reportagem o que tiveram de enfrentar e como sentiram pessoalmente o poder sustentador de Jeová. Esse último ano foi terrível para mim. Era dezembro de 2014. Eu estava falando com algumas pessoas sobre uma esperança para o futuro. Eu nem imaginava que isso fosse acontecer. Nós fomos presas pela polícia. Em 17 de fevereiro, quando o juiz anunciou a sentença, eu não entendi que eu estava sendo presa. Foi só depois que me colocaram numa cela que eu entendi que eu tinha sido sentenciada à prisão. Era uma cela pequena, com uma janelinha, e aquilo fedia. A gente ficava desesperada para tentar respirar um pouco de ar fresco. Havia uns buracos na porta e os guardas sempre ficavam olhando. Era desconfortável e eu ficava muito constrangida. O que mais me preocupava na prisão era a espiritualidade da minha família. Eu ficava pensando sobre como eles estavam lidando com tudo aquilo sem mim. E eu também me preocupava com a segurança deles. O investigador me disse que todos haviam me dado as costas, que haviam me abandonado, incluindo as testemunhas de Jeová. Até quando eles tinham de me escoltar ao tribunal, eles faziam questão de que eu não visse ninguém. Eu fiquei quase 11 meses sem ver uma Bíblia. Isso fez as coisas ficarem muito difíceis. O que me ajudava era lembrar dos exemplos dos profetas. Agora que eu estava presa, eu podia realmente entender como eles se sentiam. O texto que mais me ajudava era o de Filipenses 4,13. Para todas as coisas tenho forças graças àquele que me dá poder. Eu sabia que Jeová estava me fortalecendo. A minha prisão foi prorrogada pela 3ª vez. Assim que eu vi isso, eu fiquei tão desanimada. Eu implorei a Jeová. Jeová, eu estou precisando tanto de uma palavra de carinho, do seu cuidado. Oh, Jeová, por favor, me ajuda. Eu estava chorando enquanto era conduzida de volta para minha cela. Tinha um guarda lá que tinha gritado comigo antes por eu ser testemunha de Jeová.
Quando ele me viu chorando, ele me perguntou: por que você está aqui? Eu disse: por causa do nome de Deus. Daí ele disse: se você está aqui por causa de Deus, tenha paciência e persevere. Deus vai te ajudar. Aquilo me animou tanto. Orar a Jeová foi o que mais me ajudou, acima de qualquer outra coisa. Porque nossos irmãos, nossa família, tudo isso pode ser tirado da gente. Mas foi a oração a Jeová e o que eu aprendi da organização dele que me ajudou a aguentar essa provação. Depois de 10 meses, eu fui transferida para uma prisão em Kurdahani. Um dia, eu recebi uma encomenda da minha família e eles tinham mandado comida para mim. Quando eu vi que tinha uma Bíblia no pacote que eles mandaram, eu fiquei tão feliz que eu não me contive. Tinha uma mulher lá e ela disse: olha só, ela ficou tão feliz com a Bíblia que deixou até a comida de lado. A data da audiência estava se aproximando. Eu orava muito para Jeová. A mulher que dizia que era vítima havia me acusado injustamente de dizer que Deus vai destruir a terra. Agora eu podia preparar uns versículos da Bíblia para responder àquela acusação. Lá no tribunal, eu citei alguns textos que eu me lembrava e que desmentia aquela acusação falsa. Textos como Salmo 104:5, que diz que Jeová estabeleceu a terra em seus alicerces e que ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. Eu não guardei rancor daquela mulher que fez acusações falsas contra mim. Eu falei com ela no tribunal e disse: apesar de todo o sofrimento que eu passei, eu te perdoo. Porque na Bíblia, Deus diz que devemos perdoar os nossos inimigos. Então, se Deus ensina isso, eu te perdoo. Quando me soltaram, eu fiquei tão feliz, principalmente porque eu consegui continuar fiel a Jeová. Eu sou muito grata a Jeová. Enquanto eu estava na prisão, eu pude ver que os irmãos estavam mesmo orando por nós, e eu senti o poder da oração. Agora que estou livre, eu quero orar pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, para que eles sintam, mesmo que senti, o poder da oração. Eu sou muito grata porque finalmente eu voltei para casa. E eu estou de volta para minha família, para os meus irmãos na fé. Agora eu posso orar e assistir às reuniões junto com eles. Os irmãos do mundo todo escreveram cartas para mim. Aí, quando eu fui solta, recebi as cartas. Para mim, foi mais uma prova de que nem Jeová, nem o seu povo tinham me abandonado. Eu sou muito grata por isso, a Jeová e ao seu povo. As irmãs Irina e Valida ainda estão se recuperando dos seus 11 meses de provação. Nós as elogiamos muito por sua integridade, que nos faz lembrar de Romanos 1:8, que diz: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, agradeço ao meu Deus por todos vocês, porque se fala da sua fé no mundo inteiro. Essas irmãs são apenas duas de muitas que dão testemunho por palavras e ações, apesar das provações. Isso nos lembra Hebreus 11:34, de um estado fraco foram feitos fortes. Enquanto nos lembramos dos irmãos presos na Eritreia, Turcomenistão, Coreia do Sul, Singapura e em outros lugares, nos lembramos também das palavras de Hebreus 13:3, que diz: lembrem-se dos que estão presos, como se vocês estivessem presos com eles, e dos que estão sendo maltratados, visto que vocês mesmos também estão no corpo. Você viu como nossas irmãs foram encorajadas por suas cartas e orações? Obrigado por se lembrar dos fiéis que estão sofrendo.
Que agradeçamos a Jeová por fortalecer essas queridas irmãs e libertá-las. Como disse a Irina, que também louvemos a Deus, que segundo Filipenses 4:13, é aquele que me dá poder. Obrigado por assistir a essa reportagem. De Brooklyn, Nova York, este é o JW Broadcasting.